O tema de abertura aí da segunda parte do nosso evento é gestão integrada. E para esse tema, eu vou convidar aqui o meu amigo Luiz Cedrani, da Trigem, e também a Bruna, da Adere. Por favor, uma salva de palmas aí para os nossos convidados e palestrantes. A gente vai começar o tema pela Trigem e depois damos sequência com a Bruna, da Adere, tá? São conteúdos aí complementares. Se quiser ficar sentado, a Bruna também fica à vontade, tá? Tá bom? Então, só apresentando um pouquinho aqui o Luiz. O Luiz é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e Ciência de Dados e Inteligência Artificial pelo Hospital Albert Einstein. Sua experiência com consultoria data desde 1997. Bastante tempo, hein, cara? Desenvolvendo projetos de planejamento estratégico e gestão estratégica, Balance Scorecard, OKR, redesenho de processo e reestruturação organizacional. Então, esse é o Luiz. Uma salva de palmas aí. Boa tarde, pessoal. Muito alto? Tá bom? Vou falar um pouquinho de mim bem rapidinho. Não, tá indo. Tá indo. Oi? Ah, do lado aqui. Eu sou sócio fundador da Trigem, da consultoria, que é a parte nossa de projetos, BPO, treinamento, para principalmente grandes empresas, na média, grandes empresas. E aí a gente tem a parte de consultoria, BPO e treinamento. Agora a gente está abrindo uma segunda operação, que é uma parte de consultoria para pequena e média empresa, né, trazendo um pouco dessa tradução, o que a gente aprendeu ao longo desses mais de 20 anos em consultoria para a pequena e média empresa, né, num nível mais leve, né, para conseguir ajudar esse público, que a gente acha que é importante também. E fora essa parte de consultoria, tem outros 3 negócios. Um deles é a parte de uma escolinha para criança, para menina, né, focada em menina. Hoje deve ter perto de 300 alunas. Aí falando até da jornada, aproveitando a jornada das meninas, o que elas tinham lá, um problema que a gente tinha é que a gente alugava os espaços, e os espaços são basicamente tomados por homens. E elas se sentiam muito agredidas nesses lugares. Aí a gente montou uma arena. Então a gente tem aqui um segundo negócio, que é a nossa arena, que é uma área esportiva só para mulheres. E aí tem tanta parte de futebol, flag. Flag é um futebol americano para mulheres, mais leve, mais light. A parte de areia também. E se a gente for olhar, ó, ele é aqui pertinho. Quem olha aqueles prédios ali, são os prédios na frente do Allianz Parque. Então a gente está aqui nesse espaço, né? E também agora a gente abriu um instituto. Então com projetos patrocinados por empresas privadas. Então para poder entregar também para as meninas de baixa renda e poderem participar também dos processos de saúde e de esporte, né? Então tem esses outros 3 negócios também, junto com a consultoria. Da consultoria, falar 2 slides bem rapidinhos. Então, a gente tem 3 negócios principais. O negócio consultoria, que a gente faz projetos nas empresas, a gente ajuda as organizações em diversas temáticas, e aqui tem todas elas: planejamento, processos, projetos, a parte de performance, go-to-market, estudo de viabilidade. Então, várias entregas que a gente faz para os nossos clientes, assim como treinamento nas mesmas temáticas. E a parte de BPO, terceirização de alguns processos. Quando a organização não quer ter internamente aquela expertise, aquela competência, a gente fica nas organizações trabalhando para ela, fazendo essas áreas de conhecimento principalmente. E nossas verticais, né, de atuação, as principais que a gente tem: saúde, justiça e sistema S, são as 3 que a gente mais tem atuado nos últimos anos. E é lógico que ao longo desses 20 anos de Trigem e mais 8 anos em outra consultoria, a gente acaba tendo atuação em diversos outros setores. Mas esses são os 3 que a gente resolveu verticalizar. Tá? E aí, o que a gente aprendeu, né, quando fala a gente, a Trigem como um todo, né, nesses 20 anos de trabalho e de projeto? Que muitos projetos eles acabavam não tendo um sucesso pós saída de consultoria, né, durava ainda um tempo, depois ele perdia força, porque não tinha todo um ciclo de gestão, ou toda uma estrutura de gestão mais integrada da organização. Então a gente fazia o projeto, entregava o projeto, e depois de um tempo o projeto ia perdendo força dentro da organização. Até por falta de apoio, de compra pelas lideranças mesmo, a troca de equipe, então as pessoas iam perdendo isso.
E aí a gente começou a discutir internamente o que a gente poderia fazer para garantir que isso se perpetuasse. E qual era o problema central disso? Tem vários deles, né? Um deles que a gente percebeu, e que é o foco dessa palestra, tem, lógico, vários outros motivos, é a parte da falta de uma gestão mais integrada. Se a gente for olhar, as organizações elas são integradas por natureza, mas a gestão delas não são. As pessoas não trabalham a gestão de forma integrada. Então você tem diversos setores, diversas áreas, diversas estruturas tomando decisão sem necessariamente levar em consideração tudo o que acontece, ou sem levar em consideração qual é o impacto que ela vai gerar e qual é o impacto que ela sofre. Quando a gente fala da parte mais de produção, isso já está mais tratado. Então, quando a gente pega soluções de SNOP, né, Sales, a parte toda de planejamento de vendas e operações, ou com os próprios RPs, a gente vê que essa parte mais processo produtivo das coisas fluírem, elas acabaram, ao longo do tempo, ficando mais resolvidas. Mas a camada de gestão, quando a gente pensa na cadeia de valor, elas foram mais negligenciadas em termos dessa integração. Então, o que a gente tem trabalhado nisso, em alguns clientes, é justamente trazer essa visão mais de gestão integrada. Então, um ponto sempre, que é uma pergunta, né, que eu faço, é por que, se a organização é sistêmica, por que eu gerencio ela de forma desintegrada? Por que eu não trabalho a gestão de forma integrada? O que acontece? Né? E eu preciso disso. Né? Se eu quero cada vez mais tomar melhores decisões, eu não posso tomar uma decisão olhando só um pedaço da resposta. Eu preciso olhar o todo, eu preciso analisar o todo, eu preciso analisar as coisas de forma mais integrada. Então, se eu quero, como liderança, tomar boas decisões, eu tenho que ter uma percepção mais ampla, mais abrangente do que acontece. E como que eu consigo fazer isso? Integrando diferentes áreas de conhecimento. Então, na hora que eu estiver fazendo toda uma estruturação de tomada de decisão, na hora que eu estiver fazendo análises, na hora que eu estiver fazendo todo o ciclo de decisão da organização, eu tenho que envolver diferentes áreas de conhecimento. Não é estranho a gente participar de reunião de tomada de decisão em que as pessoas não sabem o que a outra área vai apresentar, o que aconteceu, o impacto de outra área no processo dela, na estrutura dela ou nas atividades que ela faz. E aí você acaba tendo um monte de decisão fragmentada. Não é estranho a gente participar de reunião de tomada de decisão estratégica e a reunião toda ela é lastreada ou baseada em análise de indicador, que só fica olhando o indicador. O indicador subiu por isso, caiu por isso, e faz aquela análise meio de elevador, sobe, desce, sem olhar a visão mais integrada, mais sistêmica. E é isso que a gente tenta tratar. Como que eu faço para ter uma percepção mais ampla na hora que for tomar decisão e analisar? E para isso, a gente trabalha sempre no modelo de gestão que ele intensifica a tese, que é uma tese que a gente acredita, a gente Trigem acredita, que as áreas e os processos que são executados, atuados por pessoas, têm que reduzir cada vez mais uma atuação isolada. É lógico que ela tem a expertise dela, e a expertise dela leva a uma atuação específica, mas quando fala em gestão na tomada de decisão, ela tem que aplicar a atuação de forma mais conectada. E a gente falou aqui de manhã, diversas vezes, da parte de conexão. E aqui o que a gente está trazendo é essa conexão no nível de tomada de decisão. Como conectar isso? E como elas fazem parte de um mesmo organismo, que já é sistêmico e dinâmico, isso tende a ser cada vez mais necessário essa visão integrada, essa visão sistêmica, essa visão de causa e efeito do meu sistema de tomada de decisão. Tudo bem? Então, como que a gente faz esses modelos? Aqui eu trouxe uma possibilidade de um arquétipo, de um framework, mas tem diversos outros que a gente pode trabalhar. Mas a ideia principal é eu entender, dentro da minha organização, como que as diferentes temáticas de gestão são importantes para mim. Como que elas se integram como áreas de gestão. Então, eu tenho aqui um ambiente de negócio que está acontecendo, as coisas estão acontecendo ao meu redor, e essas coisas que estão acontecendo ao meu redor vão influenciar a mim, vão influenciar a minha organização, vão influenciar o meu dia a dia. Então, o que está acontecendo fora da minha organização? Se a gente for olhar, a gente tem que o tempo inteiro entender isso, e quanto isso influencia a minha parte da operação, e quanto isso influencia o meu negócio.
Eu preciso monitorar isso e entender isso. Muitas organizações esquecem um pouco essa parte. Né? Quando fazem as análises, quando fazem os ciclos de tomada de decisão, basicamente elas olham a parte interna da organização, apenas o que está acontecendo. Se os processos funcionaram, se os projetos funcionaram, como que as coisas aconteceram, o que teve de erro, olhando internamente. Mas será que teve alguma coisa no ambiente externo que levou a gente a ter esse resultado? Ou melhor ainda, em termos de análise, vai levar a gente a um resultado futuro diferente do que eu esperava? A gente consegue hoje, dependendo da análise e da avaliação que a gente faz, conseguir antever determinados impactos, determinados resultados na organização. A gente estava num projeto, né, com o Luan, já tem o quê? Uns 8 anos, pelo menos, né? 7, 8 anos. E as análises que a gente fazia lá, basicamente, começava assim. A gente identificava movimentos do mercado, inclusive até contratação de recursos por empresas. Ah, esse recurso está indo para essa empresa. O que isso quer dizer? Quando eu vejo esse movimento, o que quer dizer? Né? Por que essa empresa traz essa pessoa? Porque ela quer fazer determinada coisa, porque esse cara é especialista nisso. Então, se ela fez esse movimento, muito provavelmente ela quer, dentro da estratégia dela, que isso aqui aconteça. Eu, que estou relacionado com essa empresa, de alguma forma, cliente, fornecedor ou competidor, vou sofrer esse impacto. Então, como que eu posso fazer isso? Então, esse ambiente eu preciso entender. Se isso impacta a organização, ela vai impactar tudo que vem para frente, de maior ou menor intensidade. Então, acontecem coisas no ambiente externo que vão poder mexer nos meus direcionadores. O que isso mexe no meu negócio? O fato de eu identificar determinados movimentos, quanto isso mexe no meu negócio? Quais são os direcionadores que eu tenho que fazer? Como que isso impacta na minha estratégia? Como que isso muda o meu posicionamento? A gente falou aqui das jornadas, né? Como que isso impacta a minha jornada? O nosso cliente, ele não sofre só o nosso impacto. Ele sofre o impacto também de outros players como nós, ou de outros serviços que ele usa, ou de outros produtos que ele consome. E depois ele nos avalia com base nisso, porque isso torna a ser uma experiência para ele. E com base nessa experiência ele vai te avaliar melhor ou menor, ou pior, porque ele já teve uma expectativa alterada, e eu preciso fazer esse olhar dentro da minha estratégia. Será que eu tenho que mexer no meu posicionamento? Tenho que fazer uma coisa diferente? Tenho que ter uma proposta de valor diferente? Porque eu identifiquei uma coisa externa à minha organização que está levando para esse ciclo. Como que eu traduzo a minha estratégia no meu mapa, ou nos meus OKRs, nos meus indicadores, nos meus projetos? Como que isso impacta minhas projeções de mercado e nas minhas projeções financeiras? Isso vai ser positivo ou negativo para mim? Vou ter orçamento para fazer ou não? Ou como que eu faço para viabilizar um orçamento para eu conseguir entregar isso? Em termos de desempenho e das pessoas, quais competências novas eu preciso ter? As competências atuais são suficientes ou não são? Preciso ter outras coisas ou não? Eu consigo fazer isso dentro das minhas regras de risco de ESG? Ou eu vou ferir alguma delas? Estou disposto a ferir alguma delas? Estou disposto a aumentar o risco da organização? Não estou disposto a aumentar o risco da organização? E como que eu tomo a decisão em relação a isso, tanto operacional quanto estratégico? E aí, quando a gente fala nessa parte da gestão que não é integrado, o que a gente vê é coisas acontecendo num determinado nível que não são replicados em outros níveis e nem com a velocidade que a organização quer. E aí isso traz uma entropia na organização ou uma capacidade de reação e de tomada de decisão mais desacelerada, ou não necessariamente assertiva. Então, ao fazer o modelo de gestão integrada, olhando para esse modelo e tendo a noção e a percepção de que essas coisas têm uma sincronia, têm uma relação de causa e efeito, têm um impacto entre elas, a gente consegue ter, lógico, uma solução ou um caminho mais fluido e com pessoas que conseguem perceber como que cada etapa do meu ciclo ou de um processo impacta o meu negócio. Tá? Então, a cada um desses quadrinhos aqui, eu só quebrei ele em etapas menores, né, em grupos menores, para ajudar a entender essa fluidez. O que isso aqui quer dizer como modelo?
uma coisa que acontece no ambiente externo, de alguma forma, ela vai impactar, por exemplo, a minha cadeia de valor. Ou alguma identificação que eu fiz na minha análise SWOT pode mudar alguma competência que eu preciso. Qual é a velocidade e a capacidade que eu tenho de fazer isso na minha organização hoje? Quanto que eu consigo, ao identificar ou ao enxergar no mapa estratégico, num OKR, um objetivo, um desafio, o quanto isso impacta a minha organização? Ou indo mais para trás, quando eu vejo um determinado movimento no mercado, quanto que isso impacta para mim? Por exemplo, a gente estava nesse projeto, apareceu propaganda na camisa do Corinthians, Apvida. Nem estavam em São Paulo ainda. Aí lá a gente falou, os caras vão chegar em São Paulo alguma hora. De repente vem IPO, captura 7, 8 bi. Agora eles têm dinheiro. Chegaram em São Paulo. Então, tinha só uma propagandinha aqui da Apvida antes de estar em São Paulo. E a gente discutiu. Pô, qual é o impacto que isso tem para mim? Quanto que isso interfere no meu negócio? O que pode acontecer? Então, são coisas assim que a gente vai enxergando e tem que trazer para dentro da organização. Qual que é a dificuldade que a gente enxerga nesses movimentos, ou nesses modelos? É as pessoas conseguirem fazer essa conexão de causa e efeito. Conseguirem entender como que um determinado evento vai impactar o meu negócio. Estava num treinamento com, se eu não me engano, com a Mafre, no interior de São Paulo. E aí, do lado, era uma base deles, né, de call center. Né? E do lado deles estava abrindo um novo call center de uma outra empresa. Concorrente deles, não. Como negócio. Mas pelos trabalhadores, total. Aí você já sabe, com 6 meses, 1 ano de antecedência, que ali do lado vai abrir uma nova plataforma de call center. O que vai acontecer com o teu call center? Quantas competências você vai perder? O que vai acontecer? Você já sabe desses movimentos antes. Tinha um presidente de um grande grupo aqui no Brasil, né, que ele falava bastante uma frase que até hoje eu levo muito em consideração, que eu acho que é muito verdade. Que tem muitas organizações que não comunicam a estratégia para as equipes, né, preferem não comunicar, acham que tem que ser segredo. E ele falava assim, mais crítico do que o meu cliente conhecer a minha estratégia, a minha equipe não conhecer a minha estratégia. Porque se o meu concorrente tiver uma boa gestão de inteligência competitiva, ele vai saber para onde eu vou. Assim como eu sei para onde ele vai. Então, eles conseguem ter essa informação. Então, eu preciso passar isso para a equipe. E essa comunicação, esse fluxo tem que passar por tudo isso de forma rápida. E aí, pelo menos que eu vejo, com uma gestão integrada eficiente da camada de gestão, isso é cada vez mais possível. Como que isso funciona no... Opa, vou botar aqui. Como que isso funciona no dia a dia? Então, vamos supor, eu tenho aqui, né, dentro do ambiente de negócio. Por exemplo, uma primeira percepção que é a ampliação de casos oncológicos nos próximos anos e serviços de saúde menores com risco de perder relevância. Então, qual é a hipótese por trás? Pessoas estão envelhecendo, pessoas mais velhas tendem a ter, ou com pessoas mais velhas tendem a ter mais casos de câncer, e com os grupos de saúde cada vez maiores, quem for pequeno tende a perder relevância. Então, isso aqui, dentro daquela organização, é um ponto para eles relevante. Que pode ser uma coisa identificada recentemente ou simplesmente uma mudança de posição entre impacto, né, de cenário. Isso aqui está intensificando, está intensificando, está intensificando, vamos ficar de olho. Isso impacta no meu cenário. Então, de um lado, eu tenho um aumento de demanda, considerando que eu sou um hospital, por exemplo, oncológico, ou tenho um hospital geral com oncologia, então eu vou ter aumento de demanda, e, por outro lado, ao perder relevância, talvez eu perca cliente. Ou seja, essa informação aqui, para quem foi relevante? O pessoal de estratégia foi relevante, mas o pessoal comercial foi relevante, o pessoal de marketing foi relevante. Começa a aumentar aqui o impacto dessa informação, do que está acontecendo. O pessoal de contratualização é relevante. Alterando o meu posicionamento. Então, é necessário rever meu posicionamento e modelo de negócio. Ou seja, talvez meu modelo de negócio não seja suficiente para eu manter a relevância que eu tenho. Então, talvez eu tenha que mexer no meu modelo de negócio. Considerando a ampliação da atuação geográfica, atendimento a novos públicos, maior acessibilidade e ser referência para o setor. Então, eu tenho que levar um posicionamento para isso.
Então, se eu quero levar esse posicionamento para aquele modelo, que mais estruturas eu vou precisar? Eu estou falando em ampliação geográfica. Vou pegar o pessoal de engenharia, pessoal de RH, que eu vou ter que popular essa expansão com gente. Pessoal financeiro, pessoal de mercado. Tudo isso aqui já vai um impacto maior. Diretrizes. Expandir as operações geograficamente, visando maior relevância, acessibilidade por meio de presença nacional. Então, já cheguei numa diretriz do que eu tenho que fazer. Então, isso aqui, que foi simplesmente 2 percepções ou 2 pontos que eu identifiquei lá atrás, já me levou a uma nova diretriz de negócio, que pode me levar ou me demandar projetos. Aqui, por exemplo, unidade ambulatorial oncológica. Então, vou começar a desenvolver unidade oncológica. Se a gente for ver, por exemplo, a Secamargo, já está aqui, tem um monte de unidade oncológica ambulatorial, por exemplo, que vai impactar na minha cadeia de valor. Como eu era um hospital e não tinha ambulatório, por hipótese, minha cadeia de valor não estava preparada para isso. Então, eu vou ter uma nova cadeia de valor. Ou nisso mexe em toda a minha estrutura operacional, ou nisso mexe na minha equipe de qualidade, na minha equipe de processos. Mexe um monte de coisa, que vai necessitar uma nova infraestrutura, seja física, seja tecnológica. E eu preciso de absorver novas pessoas e novas competências. As pessoas que eu tenho hoje estão acostumadas a trabalhar no hospital, agora vão ter que trabalhar no ambiente ambulatorial. Como funciona isso? E também em termos de quantidade. E eu preciso viabilizar capital para isso. Quanto vai me custar? Uma coisa é o piloto. Depois do piloto, o que mais eu vou fazer? Qual a minha capacidade de crescimento e qual a minha velocidade de crescimento? Então, se a gente for olhar, quando eu identifico esse movimento, qual é a capacidade hoje que as nossas equipes, as nossas pessoas têm de perceber esses possíveis movimentos? Ou que isso pode alterar no meu negócio como um todo? Normalmente não é uma coisa natural, não é uma coisa rápida. Com o tempo vai ficando mais natural. Mas normalmente não é tão simples assim. Precisa ter uma historinha para entender esse fluxo, né, de como essas coisas funcionam. Quando a gente está dentro desse ambiente mais integrado, aí quando eu falo ambiente de gestão integrada, são com ritos de tomada de decisão, ritos de construção, ritos em que as pessoas estão juntas fazendo análises, tomando decisão ou participando das decisões. Se pegar o hospital que a gente estava trabalhando um tempo atrás, as reuniões eram basicamente para 5, 6 pessoas tomarem decisões, mas você tinha atrás, participando da reunião, mais 15, 20 pessoas. Para entender como funcionavam as coisas, para onde estava indo, qual era a decisão que foi tomada, por que foi tomada, quanto isso me impacta. Então, ampliou-se o rito de tomada de decisão, o ritual de tomada de decisão, não na tomada de decisão, mas na participação, para as pessoas entenderem para onde está indo, o que está acontecendo. E aí você tem um ciclo todo para cá. E aqui é só uma... Agora, eu estou vendo o tempo, porque eu já cheguei no meu limite, ou perto dele. 7 minutos aí. Ó. Então, aqui que a gente tem aqui que a gente desenhou aqui um processo de como poderia funcionar uma gestão integrada dentro de uma organização, como isso poderia fluir. E aqui é basicamente uma réplica daquele primeiro que a gente fez, e como que isso pode ser trabalhado dentro da solução. Então, a primeira coisa que a gente faz, normalmente para implementar modelos como esse, é fazer um diagnóstico sobre gestão integrada. Como você está dentro da gestão integrada? O que vocês já fizeram? O que já conversa fortemente? Que uma coisa é processualmente as coisas acontecerem, outra coisa é as pessoas fazerem com que esse processo realmente flua. Né, que essas decisões passem, que a informação aconteça. Então, aqui a gente começa com esse primeiro diagnóstico. Então, em diversas características, em diversos aspectos que a gente foi colocando, como que essas coisas estão caminhando dentro da organização, como elas acontecem dentro da organização. Aí, depois, na parte de análise ambiente externo, a gente pode usar, por exemplo, toda a parte de risco para identificar a parte de incertezas e toda a parte de probabilidade ou a parte de incertezas e a parte de impactos. E quebrar isso em diferentes regiões. Então, eu tenho ali uma região em que eu sei que tem alto impacto e alta certeza que eu tenho que atuar. Quando a gente pega aqueles pontos lá de trás, que eu tinha a relevância, e tinha a relevância de operações menores de saúde e a parte de envelhecimento da população,
Isso estaria dentro de uma certeza. Isso vai estar acontecendo, é mais forte, e o impacto é muito alto para o meu negócio. O que eu faço com essa informação? Eu já consigo identificar lá. E as pessoas dentro da organização conseguem enxergar que teve um movimento dentro daquela etapa, dentro daquele cenário, dentro desse ponto aqui de cenários. Então, eu mexi aqui com o cenário prospectivo, mexi com o ambiente de negócio. Na parte do ambiente externo ainda, eu posso construir minha SWOT. E aí, dentro do meu SWOT, eu vou lá e modifico o meu SWOT. O que apareceu de novo? O que aconteceu de novo? O que mudou? Posso fazer a parte também de análise cruzada. Então, colocar aqui toda a minha análise cruzada do que aconteceu. Já trazendo o primeiro conjunto de possíveis diretrizes. Então, dado aquele ponto lá atrás, qual é a mudança que isso tem? E já identificar dentro das diretrizes movimentos ou necessidade de posicionamento e de modelo de negócio. Posso construir o meu modelo de negócio. Como que passa a ser o meu modelo de negócio? Lembrando, antes eu tinha um hospital. Agora eu tenho clínicas ambulatoriais. O que muda no meu modelo de negócio? Como que eu altero isso? Eu preciso levar uma mudança no meu mapa. Quase que eu acertei você com o meu laserzinho aqui. Eu preciso mudar meu mapa. Então, agora, aquele objetivo que tinha sido identificado lá atrás, ele passa a fazer parte do meu mapa, expandir a presença nacional do hospital de forma sustentável e estratégica, com as unidades ambulatoriais. Um outro ponto, a parte de projetos. Então, para isso acontecer, essa ampliação não acontece do nada, acontece com um projeto. Então, nasce um projeto. E se a pessoa que está aqui nesse projeto quiser ter a rastreabilidade disso tudo, ela consegue chegar lá atrás. Por que existe esse projeto? Por onde que ele nasceu? Uma coisa é eu falar, esse projeto está vinculado a esse objetivo. Outra coisa é levar lá atrás, falando, está vendo isso aqui que a gente viu? Envelhecimento da população. Está vendo isso aqui que a gente viu? Perda de relevância. Por conta disso que esse projeto existe. O objetivo é só um meio que a gente traduziu isso, mas o ponto está aqui atrás. Ele consegue ver o motivo, consegue ver o porquê. Posso pegar o projeto e detalhar ele, ter a estrutura de gestão do meu projeto. A gente falou cadeia de valor, então eu tinha aqui minha cadeia de valor. O que aconteceu? Precisei de um novo processo na minha cadeia de valor. Agora eu tenho que ter um processo de gerir novos negócios e expansões. Porque os processos antigos não davam conta dessa parte. Ele ia até um pedaço. Essa outra parte, a cadeia de valor atual não sustentava mais a minha estratégia. Mexo ali. E quais benefícios que eu tenho em fazer ou trabalhar dentro do modelo de gestão integrado? Primeiro, a velocidade com que as informações fluem na organização. Aumenta muito essa velocidade. A qualidade e a velocidade de tomada de decisão. As análises são cada vez mais críticas e mais profundas, porque eu não fico analisando só o indicador. Eu analiso o contexto do objetivo. E o indicador é parte desse contexto. Todas essas outras informações são parte do mesmo contexto. Eu faço uma análise muito mais contextual, cujo indicador faz parte do que só uma análise de indicador. Então, eu aumento a minha análise. São análises mais abrangentes, porque eu olho além do meu objetivo, ou do meu indicador. Uma visão cada vez mais sistêmica por parte das lideranças. Maior percepção de relação, correlação e causa e efeito entre eventos na organização. Aprimoramento da rastreabilidade com que as coisas acontecem. Maior integração, velocidade e menor distância entre os níveis estratégico, tático e operacional. Então, entre as pessoas dentro da organização. Você reduz as quebras de níveis em termos de fluxo com que as coisas acontecem. Maior velocidade com que a operação consegue absorver necessidade de mudança. Então, ao participar das reuniões, ou qualquer que seja a forma com que a informação flua, a parte operacional, a operação consegue absorver, identificar e absorver essa mudança para o dia a dia dela. Velocidade com que a organização consegue identificar e implementar mudanças, dada a alteração de contexto. Também acelera muito. E quais considerações que são importantes levar para dentro da organização, caso se queira fazer um modelo de gestão integrado? Então, definir qual que é o framework para a organização. Aquele framework que eu mostrei é um deles, é um que a gente usa. Mas, dependendo da organização, a gente tem que mexer. Ela é alterada. Então, qual que é o framework interessante para a sua organização? Como será o processo de gestão integrada na sua organização? Como vai fluir essas informações dentro da organização? Reforce o processo com o uso de tecnologia. Como eu tinha falado, ferramentas
de tecnologia ajudam a dar cadência, ajudam a fazer com que as pessoas fiquem dentro do processo. Então, ela ajuda as coisas a acontecerem, fora que ela dá visibilidade para as informações que eu preciso. Identifique os principais atores desse processo. Considere os conceitos de gestão integrada nos rituais de tomada de decisão, nos rituais de gestão. Então, considere que você tenha que ter pessoas ali que vá fazer com que a informação flua para toda a organização ou para quem precisa trabalhar dentro desse processo, desse framework que foi desenhado. Garanta que esses atores participem das reuniões de discussão e decisão, e que a decisão chegue rapidamente até quem de direito, se ela não participar da reunião. Considere ter dono para esse processo com autonomia e respaldo da alta liderança. Use as reuniões de tomar decisão para reforçar a gestão integrada. Fortaleça junto com processos de estrutura a cultura e a competência associada à gestão integrada. Que esse é um ponto importante. As pessoas precisam, cada vez mais, ter essa percepção da gestão integrada. Precisa ter competência para isso. A cultura tem que levar a isso também. Precisa trabalhar esse ponto. E considere implementar a identificação contínua de fatores que iniciam mudanças mais robustas na organização, que é o que normalmente starta ou inicia todo esse ciclo. Nessa percepção, o que está acontecendo? E por que isso? Porque aquilo que está externamente a gente e que a gente consegue identificar, eu consigo me antecipar a outros concorrentes de mercado. Então, o jeito que eu enxergo um determinado movimento externo e o jeito que o meu concorrente percebe esses mesmos fatores são diferentes. Então, a capacidade de eu conseguir identificar, absorver, trazer para dentro da organização rapidamente faz com que eu saia na frente. Então, considere sempre implementar isso. Pode ser um modelo de inteligência competitiva ou forma de você capturar essas informações e saber como ela impacta a sua organização. E deixa eu ver. Nossa, hein? Foi bem na hora. Era isso. Foi muito rápido? Foi, né? Não, muito obrigado, viu, Mas Luiz? pode pôr, depois vai ficar no YouTube? Pode pôr lá em ficar. meio X, daí dá para ver tudo de novo. Luiz, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Luiz, gente. Pode aguardar ali, Luiz, pode aguardar.